Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. É com muita alegria, uma enorme satisfação que eu quero aqui nessa oportunidade, através desse vídeo, estar lecionando mais uma lição da nossa revista Escola Bíblica Dominical da editora Betel. A lição de hoje será a lição de número 8, que tem como tema Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Já de antemão, eu quero te convidar, você que está me assistindo, que irá me assistir, a estar acessando a nossa página lá no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, digitar lá Jefferson Luna, Luna, e se inscrever em nosso canal. Lá você vai poder acessar todas as aulas já gravadas dessa presente revista de Salmos, e além das aulas, lá você vai encontrar diversas mensagens a qual vai te edificar durante esse tempo de quarentena. Então eu te convido você a estar acessando lá o nosso canal, se inscrevendo e sendo edificado para a glória de Deus. Pois bem, estamos durante esse trimestre estudando sobre a revista que tem como título o Livro dos Salmos. A lição de hoje é a lição de número 8. O tema dessa lição é Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Para isso eu tomarei a palavra de Deus em dois salmos. Primeiro o salmo de número 73 e também o salmo de número 77. Salmo 73, versículo 1 diz: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo de número 77, versículo 3 e 4 diz: Lembrava-me Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Versículo 7 do Salmo 77 diz: Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Versículo 11 diz: Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E o versículo 16 que diz: As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Então esses são os textos de referência para essa presente lição. Texto áureo dessa lição é o Salmo 73, versículo 28. O salmista disse: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Nós vemos que esse mesmo salmo, em outra tradução, na tradução linguagem de hoje, vai dizer: Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Nós vemos que esse salmo de número 73, versículo de número 28, é um salmo maravilhoso. Ele vai dizer: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Nós vemos que o desejo do Senhor é que nós nos aproximemos dele. Quando assim fazemos, temos a certeza que Ele se aproxima de nós também. Eu gosto muito do texto lá de Tiago capítulo 4, versículo 8, a parte A, quando diz: Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós vemos que quando nós decidimos nos achegar a Deus, algo maravilhoso acontece. Ele se achega também a nós. O desejo do salmista no Salmo de número 27 de se aproximar de Deus e de estar em sua presença era tão grande que ele desejava morar na casa do Senhor. Ele disse no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aproximar-se de Deus, estar em sua presença,
É tão bom que o salmista declara, Salmo de número 122, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 42, ele resume o porquê do servo de Deus, o crente, tem tanto desejo de se aproximar de Deus, de estar em sua presença. O salmista, ele disse no Salmo 42, versículo 1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Nós vemos que além de dizer que no Salmo de número 73, versículo 28, além de dizer que para mim bom é aproximar-me de Deus, o salmista também ainda diz, pus a minha confiança no Senhor Deus. Confiar em Deus, meus amados irmãos, é algo maravilhoso, pois essa confiança nos traz segurança, nos traz alegria, nos traz paz. Muitas das vezes não é fácil, porém é necessário confiar em Deus. Deus nunca desampara aqueles que nele confiam. Nós vemos o salmista no Salmo número 91, versículo 2, dizendo, direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós vemos também Naum, lá no capítulo de número 1, versículo 7, dizendo, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Pois bem, verdade aplicada. O comentarista diz, como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Muitos têm o Senhor como Pai, porém não se colocam na posição de filho no que tange a intimidade. Muitas das vezes nos abrimos com diversas pessoas, porém deixamos de nos abrir com o nosso Pai, o Senhor. O nosso Pai está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar. Porém, cabe a mim e cabe a você. Cabe a nós o quê? Nos colocarmos na posição de filho, nos achegarmos ao nosso Pai, que é o nosso Deus, e nos apresentar a Ele, nos abrir a Ele, dizendo a Ele quais são os nossos temores, as nossas angústias e também as nossas incertezas. E uma coisa é certa, Ele há de nos ouvir. Pois bem, os objetivos dessa lição será, primeiro, apresentar o conflito existencial de Asaf. Segundo, ensinar como vencer o sentimento de inveja. E terceiro, explicar a importância de clamar em meio à angústia. Vamos lá. Introdução dessa lição. O Salmo 73 e 77 muito contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo tempo e em todo momento. Os Salmos 73 e 77 foram escritos por Asaf, que não só cantava, como também tocava símbolos. Nós encontramos essa referência lá em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 16 ao versículo de número 19. Depois de Davi, Asaf é o autor com o maior número de salmos. 12 são os salmos escritos por Asaf. Quais são? Segundo os estudiosos, são o Salmo 50 e do Salmo 73 ao Salmo de número 83. Então esses são os 12 salmos compostos, escritos por Asaf. Salmo 50 e do Salmo 73 ao Salmo de número 83. Esses salmos foram compostos nos territórios ao norte de Israel, durante os tempos bíblicos após o ano 722 a.C. Mas quem foi Asaf? Asaf foi um levita descendente da tribo de Levi, que servia diante da Arca da Aliança, aonde foi constituído líder
dos levitas por Davi. Asaf foi um músico muito privilegiado, pois teve a honra de experimentar a glória de Deus. Olha só que algo maravilhoso. Sim, Asaf era um dos músicos que estava na inauguração do Templo de Salomão. Nós encontramos essa referência lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo de número 14. Vamos lá. Tópico de número 1 da presente lição. Lição de número 8, revista Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Tópico de número 1. Conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na vida humana ao longo da sua existência, passando por Jó, Jeremias e chegando aos nossos dias. Quem é que nunca leu o Salmo 73 e se deparou com o pensamento e os questionamentos de Asaf? Pois não é só Asaf que teve esse momento em sua vida. Nós vemos que o próprio Jó, em um dado momento, ele também questionou a Deus. Nós encontramos lá no livro de Jó, Jó capítulo 21, versículo de número 7 ao versículo de número 15. Jó 21, você que tem Bíblia aí, abra lá em Jó capítulo 21, versículo 7 ao versículo de número 15. O questionamento de Jó. Ele disse, Salmo Jó 21, 7. Por que razão vive os ímpios? Envelhece e ainda se esforça em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. Versículo 14. E, todavia, dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Nós vemos que além de Jó, Jeremias também teve um momento de questionamento. Jeremias também questionou a Deus. Lá no capítulo de número 12, versículo 1, Jeremias disse, justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que cometem o mal aleiosamente. Olha só o questionamento de Jeremias também. Então nós vemos que, além de Asaf, Jó, Jeremias e entre outros questionaram. E isso não para por aí, chega-se até os nossos dias também. Quem é que nunca questionou a Deus? Quem é que nunca teve pensamento e questionamentos no que tange a vida do ímpio? Por que o ímpio tem e o justo não tem? Por que o justo sofre e o ímpio parece que é tão feliz, é tão alegre? Quem é que nunca teve esses pensamentos e questionamentos? Assim como Asaf, Jó e Jeremias, quem nunca fez esses questionamentos? Nós vemos que existem algumas perguntas que às vezes nós fazemos. Primeiro, quem é que nunca perguntou-se? Por que o ímpio parece ser mais próspero que o justo? Quem é também que nunca perguntou-se a si mesmo? Será que compensa viver os valores cristãos? Ou quem será que nunca questionou a si próprio dizendo, será que compensa viver
em santidade? Então são pensamentos, são questionamentos que Asaf, Jó, Jeremias e entre outros já tiveram durante a sua caminhada, durante a sua vida. Por que o ímpio parece ser mais próspero que o justo? Será que compensa viver os valores cristãos, se purificar, andar em santidade? Será que compensa tudo isso? São pensamentos e questionamentos. A nossa resposta para esses pensamentos e questionamentos está lá no Salmo de número 73, a partir do versículo 17 ao versículo de número 20. Eu vou ler esse salmo, esses versículos, na tradução linguagem de hoje. Olha só, Salmo 73, versículo 17 ao 20. O mesmo Asaf, ao qual teve esses pensamentos, esses questionamentos, ele vai também dar a resposta. Olha só o que ele diz. Salmo 73, versículo de número 17 ao 20, ele diz: Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Versículo 20. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Nós vemos que o salmista também, ele vai dizer lá no Salmo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 6. O salmista, ele vai dizer com a seguinte expressão acerca do ímpio. Salmo de número 1, versículo de número 5 e versículo de número 6. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só, ainda que no Salmo 73, versículo 23, vemos o porquê vale a pena andar com o Senhor, viver os valores cristãos, viver em santidade, o salmista ainda diz: Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Olha só que interessante. Então, em meio aos pensamentos e questionamentos de Asaf, será que vale a pena viver em santidade? Será que vale a pena guardar os valores cristãos? Será que vale a pena me purificar? Porque o justo, ele perece? Porque o justo sofre, o ímpio, ele tem uma vida aos olhos humanos abençoada? Porque o ímpio parece ser mais próspero do que o justo? Mas nós vemos que Asaf vai dizer lá no versículo 23 algo maravilhoso. Ele vai dizer, lá no Salmo 73, versículo de número 23, ele diz: No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Mais do que riqueza, sucesso e entre outras coisas que o ímpio possa ter, nada se compara a ter um Deus ao qual nos segura pela mão em todo momento. Isso não falta para o justo. O ímpio, meus irmãos, ele pode parecer que ele é mais próspero, que ele tem riqueza, que ele tem bens, que ele é bem sucedido, mas uma coisa o justo tem. Isso não falta para ele. O quê? A mão do Senhor estendida para nos segurar, para nos conduzir e para nos livrar de todo mal. Asaf diz isso em resposta ao seu próprio questionamento, ao seu próprio pensamento. Ele vai dizer, lá no versículo 23 do Salmo 73, No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Olha só que resposta maravilhosa. O interessante é o que o Senhor diz, lá em Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te ajudo. Olha só que resposta maravilhosa para o justo. Então, meus irmãos, não vale a pena a gente ficar se questionando e pensando,
Por que o ímpio parece ser mais próximo do que o justo? Será que vale a pena eu, o justo, viver uma vida em santidade, me purificar, me guardar, andar em meio aos valores cristãos? Será que vale a pena eu andar desse jeito, sendo que parece que o ímpio tem mais que o justo? Parece que o ímpio prospera mais do que o justo? Mas guarde bem isso. Uma coisa o justo tem que o ímpio não pode ter. Que é o que? A mão do Senhor estendida para nos guiar, nos ajudar, nos auxiliar em todo tempo e em todo momento. Mais do que riqueza, mais do que bens materiais, mais do que tudo, nada se compara à mão do Senhor estendida na vida do justo. Olha só que algo maravilhoso. Vamos lá, vamos meditar no Salmo 73. Tópico 1.1, a bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus. Asaf ele vai começar o Salmo 73 dizendo, Salmo de número 73, versículo de número 1, Asaf ele dá início ao Salmo com a seguinte expressão: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então nós vemos que na mente de Asaf passaram muitos pensamentos e questionamentos. Mas verdadeiramente bom é Deus. Assim como Asaf, entre outros, muitas das vezes passamos por vários pensamentos e questionamentos em nossas cabeças. Por isso, por que aquilo? Por que comigo? Eu sou fiel e justo. Eu não merecia isso. Por que eu sofro tanto? Por que as coisas para mim parecem ser tão difíceis? Quem é que nunca fez essas indagações, esses questionamentos a Deus? Porém, uma coisa a gente não pode negar de jeito nenhum. E o que é? Deus é bom para conosco. Nós vemos que o salmista, lá no Salmo de número 118, ele vai dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade, ela é para sempre. Nós vemos que Marcos ele vai relatar algumas palavras de Jesus. Jesus disse, Marcos relata lá no capítulo 10, versículo 18. Jesus disse, por que me chamas bom? Por que vocês dizem que eu sou bom? Ninguém é bom, senão um. Quem? Deus. O próprio Cristo disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um. Deus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. A gente, eu e você, nós podemos ter alguns pensamentos, alguns questionamentos. Mas uma coisa a gente não pode negar. Deus, ele tem sido sempre bom para conosco. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom para conosco. Nós vemos que após essa seguinte expressão de que Deus é bom, nós vemos que Asaf agora ele vai no versículo de número 2 refletir sobre a bondade de Deus. O salmista agora analisa sua conduta e expressa dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha só que interessante, Asaf agora no versículo 2 ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ou seja, a sua fé por um momento abalou-se. Quase que cedeu-se aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. Quantos que já não sucumbiram, se afastaram de Deus, perderam a fé, cederam aos encantos do mundo devido a esses pensamentos e questionamentos, deixaram de olhar para Jesus e passaram a olhar para a vida do ímpio, deixaram ser iludidos pela falsa alegria, pelo falso prazer, pelos bens materiais que uma vida de engano pode oferecer. Às vezes parece que o ímpio tem uma vida feliz devido às suas conquistas e sucesso. Porém, a realidade é que muitos
nem deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz consegue. Porém o justo, ele tem o sono suave e abençoado. Nós vemos que o sábio, ele vai dizer, Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, ele diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O sábio também disse em Provérbios capítulo 16, versículo 8, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O salmista também vai trazer a seguinte expressão, lá no Salmo 37, versículo 16. Vale muito mais o pouco que tem o justo do que as riquezas que de muitos ímpios. O sábio ainda disse em Provérbios capítulo 15, versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com o quê? Com nossos pensamentos e questionamentos. Porque estes, muitas das vezes, nos levam a caminhos perigosos. Esses pensamentos e questionamentos, por muitas das vezes, faz a nossa fé por um momento se abalar. Quando nós deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar para a vida do ímpio, a nossa fé ela se abala. Porque nós estamos olhando para a direção errada. Quantos que já não cederam aos encantamentos, às tentações, esquecendo-se que Deus é bom. Então não deixe de olhar para Deus. Não deixe de olhar para o Senhor. Não olhe para a vida do ímpio, mas olhe para o Senhor, porque Deus, ele sempre tem sido bom para conosco. É necessário guardar os nossos corações e mentes. Propostas são apresentadas todos os dias com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Não devemos de forma alguma ceder aos encantos da tentação e se esquecer da bondade de Deus. Quantos que já hoje em dia deixaram ser iludidos pelos encantamentos, pelas tentações, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, pelo sexo, porque passou a olhar para o ímpio, para a vida que ele leva e deixou de olhar para o Senhor. Não devemos de forma alguma, meus amados irmãos, ceder aos encantos da tentação e se esquecer da bondade de Deus. O justo, ele pode sofrer, ele pode chorar, ele pode passar por aflição, por angústia, mas Deus, ele tem sido sempre bom para conosco. Ele sempre tem segurado em nossas mãos e nos conduzido. O justo, ele pode deitar em sua cama e ter o sono do justo, um sono tranquilo. Mas o ímpio, que parece aos olhos humanos, na ótica humana, que ele tem uma vida feliz, muitas vezes no seu íntimo, no seu aposento, na sua câmara secreta, ele não consegue descansar em paz, devido à vida que ele leva distante do Senhor. Então, não deixe ser levado pelas tentações, pelos encantos. Nunca se esqueça que Deus, ele é bom para conosco. É necessário a gente sempre guardar nossos corações e mentes dessas tentações e desses encantamentos. Nós vemos que no Salmo 73 nós encontramos também acerca da inveja. Nós encontramos no Salmo 73 um ensinamento, uma lição muito interessante acerca da inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja. Olha só que interessante. O próprio salmista, o próprio Asaf, ele declara que foi tomado pelo sentimento da inveja, ao ver
a prosperidade dos ímpios. Isso é um sentimento de inveja, quando a gente para de olhar para Deus e passa a olhar a vida do vizinho, a vida do ímpio. A gente então, fazendo isso, nós nos deixamos ser tomados por esse sentimento tão maligno que é a inveja. Asaf vai dizer, lá no versículo de número 3, Salmo 73, versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. É como diz o ditado, a grama do ímpio parece ser mais verde. Cuidado com a inveja. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, o salmista deixou ser levado pela inveja, as riquezas e a saúde dos ímpios. Nós vemos que a visão, a ótica do salmista estava fixada nas riquezas e na saúde dos ímpios. E isso fez com que ele passasse a ter esse sentimento de inveja. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, com o sentimento de inveja, porque quando a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para a vida dos nossos irmãos ou do ímpio, o porquê que ele é abençoado e eu não sou? Porque ele é assim eu não sou? Então começa a gerar em nós esse sentimento tão maligno que é a inveja. Asaf olhou para os ornamentos externos. Muitas vezes só olhamos para o exterior do ímpio, para aquilo que está por fora, para aquilo que ele possui aos olhos humanos, para aquilo que conseguimos ver. Porém o Senhor sonda e conhece os corações. Ou seja, a gente às vezes olha para a vida do ímpio, a gente vê aquilo que está por fora, aquilo que está no exterior. Mas e o coração? Só Deus consegue ver, só Deus enxerga os nossos corações. Então não se atente para o exterior. Ah, ele tem isso, ele tem aquilo, porque ele tem e eu não tenho, porque ele conquista e eu não conquisto. Mas o coração dele, como está? Como será que anda o coração do ímpio? Porque existem muitos ímpios que conquistam aquilo que tem de forma errada, de forma enganosa, de forma errônea, trapaceando, enganando, roubando, mentindo. Mas Deus conhece o coração de cada um. Então cuidado, não deixe ser tomado pelo sentimento de inveja. Não queira olhar o exterior das pessoas, porque Deus ele não olha para o exterior. Deus ele olha para o interior, para os nossos corações. As aparências enganam. Cuidado, as aparências enganam. A verdadeira felicidade não se consiste nos bens materiais, no sucesso, mas sim em ter o Senhor em nossos corações, nos proporcionando a alegria e a paz verdadeira. Cuidado, as aparências enganam. A verdadeira felicidade não se consiste em bens materiais, no sucesso, mas sim em ter o Senhor em nossos corações, nos proporcionando alegria e paz verdadeira. O que adianta o ímpio ter tudo que tem, porém não ter o essencial, que é a paz e a alegria que somente o Senhor pode nos dar. Jesus disse que a paz que Ele não dá, o mundo não pode oferecer. Isso que é maravilhoso. É isso que nós devemos buscar. Cuidado, porque as aparências, elas enganam. Vamos lá então. No tópico do número 1, eu ensinei que o Salmo 73 registra a partir do conflito existencial de Asaf, pensamentos e questionamentos presentes na vida, na mente humana, ao longo da sua existência. Vamos para o tópico de número 2 agora. Vencendo o sentimento de inveja. Como que nós conseguimos vencer esse sentimento da inveja? Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questionou
o valor da santidade e da purificação. Nós encontramos isso lá no Salmo 73, versículo 13. Asaf, ele vai dizer: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Então nós vemos aqui que Asaf, ele vai questionar o valor da santidade e da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Quem é que nunca parou e pensou, como eu já disse nessa aula, vale a pena andar em santidade? Vale a pena eu me purificar? Vale a pena ser fiel? E se eu passar a viver como o ímpio vive? Eles parecem ser felizes, mas cuidado. Como já disse, as aparências, elas enganam. Não vale a pena a gente deixar de andar em santidade, de nos purificar, de nos guardar, de viver os valores cristãos para passar a viver como os ímpios, para tentar conquistar do jeito que eles conquistam. Não vale a pena. Não vale a pena. Nós vemos que enquanto uns questionam os valores da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Existem pessoas que exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. As bênçãos que recebemos do Senhor não é pelos nossos méritos, mas sim pela sua bondade e misericórdia. Se Deus fosse nos abençoar por aquilo que fazemos, nunca teríamos nada, pois somos pobres pecadores. Pecamos contra Deus todos os dias. Porém, Ele nos abençoa pela sua bondade. Deus tem nos abençoado pela sua bondade e infinita misericórdia. Deus não é obrigado a dar nada a ninguém, pois o que Ele já nos deu, pois aquilo que Ele deu à humanidade é muito mais que o suficiente, seu único Filho, Jesus Cristo. Então nós vemos que enquanto uns, como Asaf, como Jó, como Jeremias, questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Como assim? Eu ando em santidade, eu fujo do pecado, eu não minto, não fofoco, eu sou fiel. Por eu ter essas características, Deus ele tem que me abençoar. Mas isso, meus irmãos, é um pensamento totalmente errôneo. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Não podemos usar a nossa santificação, a nossa conduta cristã como uma moeda de troca. Eu vou ser fiel para Deus me abençoar. Eu vou andar em santidade para Deus me abençoar. Eu vou adorar a Deus para Deus me abençoar. Não podemos fazer essa troca. Deus, meus irmãos, Ele nos abençoa não é pelos nossos méritos. Se fosse pelos nossos méritos, nós nunca que seríamos abençoados, porque nós somos pobres pecadores. Mas Deus tem nos abençoado pela sua bondade e infinita misericórdia. Deus já nos deu tudo o que nos é necessário, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele não era obrigado a nos dar mais nada, mas por bondade e por misericórdia, Ele ainda continua sempre nos abençoando. Nós vemos que o tópico 2.1, nós vemos agora que Asaf ele vai entrar no santuário do Senhor, no templo do Senhor. O salmista estava perturbado. Asaf estava perturbado, até que ele decide entrar no santuário do Senhor, no templo do Senhor. Salmo de número 73, versículo de número 16 e 17, ele diz: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu
o fim deles. Nós vemos que Asaf, ele foca agora, após entrar no templo, no santuário do Senhor, os seus olhos em Deus. Ele percebe que o relacionamento com Deus vai muito além daquilo que ele pensava, daquilo que ele questionava. Nós vemos que Asaf, ele tem a mesma atitude que o filho pródigo teve. Ele cai em si. Não muito diferente do filho pródigo, Asaf já estava se afastando do Pai, de Deus, até que decidiu entrar no templo e caiu em si. Voltou seus olhos ao que realmente importava, que era Deus. Asaf finalmente percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além de riquezas, de bens materiais, de sucesso, de fama e etc. Assim como Asaf, muitos precisam cair em si, olhar para a direção certa, deixar de olhar para o ímpio e olhar para o Senhor, olhar para a direção certa, deixar de olhar para aquilo que o ímpio tem e olhar para o que realmente importa. O que é que importa? A presença de Deus em nossas vidas. Isso já é o bastante. Quando a gente tem a presença de Deus, nós nos saciamos. Nós não devemos deixar de conquistar. Nós temos que viver aqui na terra, desfrutando do melhor dela. Devemos estudar, devemos nos formar, buscar sempre algo melhor, mas nunca deixar de olhar para Deus para olhar para a vida do ímpio. Passar a ter o sentimento de inveja. Não. Nós precisamos cair em si, assim como Asaf caiu, e entender o que realmente importa, que não é bens, não é riqueza, mas sim ter a presença de Deus, a mão do Senhor estendida para as nossas vidas. Nós vemos que após Asaf entrar no templo, no santuário do Senhor, ele permitiu ser restaurado por Deus. Asaf, ele permite ser restaurado por Deus agora. Ao entrar no santuário, Asaf, ele reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, ao ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Era necessário, era preciso reavivar a sua fé, era preciso renovar a sua aliança com Deus. Assim como Asaf, muitos hoje em dia precisam voltar à presença de Deus, entrar no Santo dos Santos, para que possa ter a sua fé reavivada, para renovar a sua aliança com Deus. Porque muitos deixaram já de olhar para o Senhor em meus questionamentos, em meus pensamentos, e passaram a olhar para a vida do ímpio. Muitos deixaram de andar em santidade, de guardar os valores, de se purificar, para viver como o ímpio, se esquecendo de que o essencial é ter a presença de Deus em nossas vidas. Não queira ter uma vida como a do ímpio. Não olhe para a grama do ímpio, porque melhor é ter Deus em nossas vidas, em nossos corações. Melhor é você deitar em seu travesseiro e ter um sono suave e tranquilo, poder descansar. Isso é essencial. É necessário que muitos venham cair em si e reavivar a sua fé, renovar a sua aliança com Deus. Então, quando Asaf ele entra no santuário, no templo, ele permite ser restaurado por Deus. Permita que o Senhor te restaure em nome de Jesus. É necessário que ele venha reavivar a sua fé e renovar a aliança com ele novamente. Nós vemos que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária. Por isso que não adianta a gente deixar de olhar para Deus e passar a olhar para a prosperidade dos ímpios. Não adianta, por quê? Porque a prosperidade dos ímpios, ela é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf
percebeu, caiu em si, que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária. Ele vai dizer lá no versículo de número 18, Salmo 73, versículo 18, ele diz: certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. A prosperidade do ímpio, ela é temporária. Nós vemos que a posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. Um personagem bíblico, meus amados irmãos, a tomarmos como exemplo é Nabucodonosor, no que tange a prosperidade temporária. Vemos que este era um rei ímpio, porém poderoso, com muitos bens e riquezas, ao ponto de levantar para si uma estátua de ouro. Porém, a mesma Bíblia, ela vai nos relatar que Nabucodonosor, esse mesmo rei ímpio, que era um rei cheio de riqueza, cheio de bens, a Bíblia vai nos mostrar que esse mesmo rei, ele perde tudo e vai parar no campo, com o cabelo comprido e as unhas grandes, comendo capim com os bois. Então nós vemos que a prosperidade de Nabucodonosor, ela foi temporária. Por um momento ele teve poder, teve riqueza, levantou estátua de ouro para si próprio, mas em um dado momento ela passou. O mesmo rei agora se encontra em um campo, com o cabelo longo, com as unhas compridas, comendo capim com os animais. Ele teve uma mudança radical na sua vida. Se cumpriu aqui o que Asaf disse: o Senhor o colocou em lugar escorregadio e o lançou em uma destruição. A prosperidade do ímpio, ela é temporária. Por quê? Porque ela não está alicerçada em Deus. É como Jesus disse no Sermão da Montanha. O que ele nos ensinou? Que nós devemos ter a nossa casa, a nossa vida alicerçada em Cristo, na rocha. O ímpio, ele não faz o seu alicerce em Cristo. O ímpio, ele não se alicerça em Cristo na rocha. Mas o alicerce do ímpio é onde? É na areia. Ele vai pelo lado da facilidade. Mas o interessante é que Cristo disse que quando vem a chuva, quando vem a tempestade, o vento, o que acontece com o ímpio? Ele cai, ele é destruído. E grande é a destruição. Mas o justo que tem o seu alicerce em Cristo, na rocha, mesmo que ele tenha uma vida difícil, uma vida de aflição, de amargura, de sofrimento, mesmo que ele passe por tudo isso, ele não é abalado. A sua prosperidade, ela não é abalada, ela dura para sempre. Mas a do ímpio não. A do ímpio, ela é temporária. Quando vem o vento, quando vem a chuva, ela destrói tudo e leva tudo embora. Então, no tópico do número 2, o que foi que eu ensinei? Eu ensinei que para vencer o sentimento de inveja é preciso focar os olhos em Deus, se permitir ser restaurado por Ele e perceber que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária. Vamos lá então, vamos concluir agora com o tópico de número 3. Vamos agora tratar um pouco acerca do Salmo 77. Clamando em meia angústia. O Salmo 77 trata do clamor da alma angustiada. O autor do Salmo 77 também é Asaf. Asaf, no Salmo 77, ele vai tratar acerca do clamor da alma angustiada. Nós vemos que muitas das vezes, meus amados irmãos, nós preferimos falar de alegrias, de festa, de realizações, do que alertar sobre a temporalidade delas. É preciso, meus irmãos, estar sempre preparados para enfrentar
todas as estações da vida. Temos muitos desafios na vida. O grito de socorro do salmista. O Salmo 77 trata do clamor da alma angustiada. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Ele vai começar dizendo, Salmo 77, versículo 1. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. Salmo 77, versículo 1. Nós vemos que Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Ele vai dizer no versículo 2: No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Quem é que nunca passou por esse sentimento de angústia, ao qual muitas das vezes a nossa própria alma ela se recusa a ser consolada? Nada nos consola. Porém, nós aprendemos no Salmo 77 duas maravilhosas lições. Quais são? Primeiro, nós vemos que apesar de a angústia chegar em nossas vidas, nós temos que entender que não é só nós que sofremos, o justo. Ninguém está livre, ninguém está imune às dores da alma. Às vezes nós pensamos, por que isso? Por que aquilo? Por que essa angústia, essa aflição? Mas nós devemos entender que ninguém está imune às dores da alma. Todos nós passamos por esse sentimento, por esse dia mau, a qual Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 13, nos preparar para o dia mau. A segunda lição é, nós nunca devemos deixar de apresentar nossas aflições ao Senhor em orações. Ainda que o dia mau chegue em nossas vidas, trazendo aflição, nós nunca devemos deixar de apresentar elas ao Senhor em oração, pois somente Ele é quem pode nos livrar. E quais são os sintomas da aflição? O Salmo 77 revela diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Quais são os sintomas? Primeiro sintoma, não querer ser consolado. A angústia era muito profunda. A alma de Asaf recusava o consolo. O segundo sintoma é a ausência de palavras. Sem palavras para expressar a sua dor. E o terceiro sintoma é o sentimento de ser rejeitado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Nós encontramos lá no versículo de número 7. Então nós vemos aqui três sintomas da aflição, encontrado no Salmo 77. Primeiro, não querer ser consolado. Nós vemos que a angústia de Asaf era tão grande, era tão profunda, que a sua própria alma se recusava a ser consolada. O segundo sentimento era a ausência de palavras. Nós vemos que Asaf não conseguia nem ao menos se pronunciar com palavras. Sem palavras, ele não conseguia se pronunciar com as suas palavras para expressar a dor a qual ele sentia. E o terceiro sentimento é o sentimento de ser rejeitado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Quem é que nunca passou por esse sentimento? De não querer ser consolado, de não conseguir nem ao menos se expressar com palavras e se sentir rejeitado por Deus. Mas nós vemos que Asaf ele restabeleceu a sua fé. No Salmo 77, no versículo 10, nós percebemos uma mudança clara de direção.
nós vemos que ele vai dizer lá no versículo 10: E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos até da destra do Altíssimo. Ou seja, primeiro ponto a destacar no versículo 10, ele vai dizer, isso é enfermidade minha. Ou seja, o salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade. E o segundo ponto a destacar é, ele diz, lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Ou seja, o salmista começa agora a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. Nós vemos que a partir do momento que Asaf passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Então, para mim, para você, para nós, termos a nossa fé restabelecida, nós precisamos fazer como Asaf, passar a olhar para os feitos do Senhor, passar a lembrar tudo o que Ele fez em nossas vidas, passar a olhar para as bênçãos que nós já conquistamos. Nós vemos que o salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. É necessário a gente mudar de direção. Parar de olhar para baixo, parar de olhar para a nossa dor e começar a olhar para as bênçãos que Deus já nos deu. Mudar de direção, de alvo. Enquanto seus questionamentos giravam em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Olha só que lição maravilhosa para nós, para concluirmos. Enquanto você, enquanto eu, enquanto nós olhamos para a nossa angústia, nós sempre vamos nos afundar. Enquanto os nossos questionamentos girarem em torno de nós mesmos, enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, para si próprio, nós vamos nos aprofundar em meio à angústia. Mas a partir do momento que a gente passar a olhar para os feitos do Senhor, para tudo quanto Ele já tem feito em nossas vidas, a nossa fé vai ser restabelecida e esse sentimento de angústia vai passar. Deus ele vai reestabelecer a nossa fé. Esse é o segredo, é deixar de olhar para si próprio, para nós mesmos, para a nossa angústia, para o nosso momento e passar a olhar para os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. E sendo assim, tudo vai passar, tudo vai mudar em nome de Jesus. Então, para concluir, no tópico 3 eu ensinei que o Salmo 77 é o clamor de uma alma angustiada, pois relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Para restabelecer a fé, é preciso, é necessário deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Conclusão. Mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vaso de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor. No enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar, em Cristo podemos sempre triunfar. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa foi mais uma aula da nossa revista Editora Betel, lição de número 8. Eu espero que Deus tenha falado contigo, eu espero que você tenha aprendido um pouco acerca do Salmo 73 e 77. E fique ligado nas próximas aulas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, eu quero aqui deixar a paz do Senhor para você, para a sua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.